Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É o 9º livro da Bíblia. Vamos ler do versículo 9 em diante. Todos encontraram? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E ele lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Fala a pessoa que está do seu lado: Deus vai te libertar do semblante triste. Você crê nisso? Então toma o seu assento, desocupe as suas mãos e aplauda Jesus Cristo. Aplauda bem forte. Ana, ela tinha o que era considerado pela sociedade judaica como a pior maldição divina aplicada a uma mulher. Olhe para mim. Imagina que você fala assim: pastor, eu prego aqui, acabei de pregar, chego aqui, termino o culto. Você fala: pastor, eu tenho esse problema assim, assim. Você me conta o seu problema. Eu digo para você assim: sabe o que é esse problema seu? Você diz: o que é? Olha, que antes de você nascer, Deus te amaldiçoou. Então você já nasceu amaldiçoado. Isso é um castigo de Deus para a sua vida. Como é que você se sentir? Péssimo. Concorda? Ana era estéril e era judia. A sociedade judaica dizia que a mulher estéril era amaldiçoada por Deus. Se a sua família te amaldiçoa, você ora e Deus quebra a maldição e você é abençoado. Se o seu patrão te amaldiçoa, você ora, quebra a maldição e é abençoado. Agora, se Deus te amaldiçoa, você vai fazer o quê? Vai correr para quem? Vai pedir socorro de quem? Por isso Ana sofria. E não sofria pouco. Porque como se não bastasse esse castigo, existia uma lei lá, que se um homem casasse com uma mulher, e ela não desse filhos a ele, ou só desse filhas, ele poderia devolvê-la. Olha que legal. Pensou? Devolve! Agora tinha um problema. Se devolvesse, o pai não queria de volta. Aí estava piorando, né? Como o pai não queria de volta, ela tinha duas opções: ou virava mendiga, ou virava prostituta. Opções ótimas. Mas se o marido se afeiçoasse à mulher, o que era raro, e não quisesse mandar ela embora, ele tinha o direito de arrumar uma segunda mulher. Quem é casado aqui? Casado. Imagina você, irmã, e o seu marido e mais outra mulher lá na sua casa. Pensou? Ô irmão, imagina você, sua mulher e outro homem na sua casa. Agora, imagina, peraí, ó, segura aí. Me acompanha no raciocínio. Imagina que essa outra mulher está lá porque você não pode ter filho.
e ela tem uma renca. Parece coelho, tem daquele de monte. Imaginou? Que coisa terrível. A Penina, que era a segunda esposa do Eucana, desprezava a Ana. Suava com a cara dela. Você não teve filho. Você é inútil. Você não serve para nada. Naquele tempo se acreditava que a vida eterna era o seguinte. A partir do momento que você tem um filho, sua vida continua no seu filho. Que ele saiu de você. E o seu neto continua a sua vida. Enquanto sua geração existe, continua a sua vida. Se uma mulher era estéril, acabou a geração, então ela matou a família toda. Tudo isso Ana sofria. Hoje em dia as pessoas têm um filho, 2, nenhum, e é normal. Naquele tempo não, tinha que ter filho. A função da mulher era essa, ter filho. E Ana não cumpriu a função dela. Sofreu com desprezo da Penina que zombava dela. No momento do culto, tinha um momento de uma refeição, e Eli pegava aquela refeição e dividia com todo mundo. Só que o pedaço melhor, ele dava para Ana. A Penina ficava doida. Porque ela deu um monte de filho para o homem, e o homem dá o melhor pedaço da outra. Aí o que ela fazia? Ela ficava cutucando Ana, debochando de Ana. Aí Ana ficava triste, caía o semblante, e não comia. Não conseguia comer. O marido dela, eu acho que eu falei Eli, né? Não era Eli, era Eucana. O marido dela, Eucana, ele foi conversar com ela e disse assim: por que essa tristeza? Não te valho eu mais do que 10 filhos? Eu quero que você, irmã, para a irmã, isso parece que é mais fácil até. Entre no lugar de Ana. E você, irmão, tenta ir de alguma maneira. Ana está lá chorando, porque a outra zoou com a cara dela, e o homem chega assim: não te valho eu mais do que 10 filhos? Era fácil para ele falar isso. Ele tinha os filhos dele. Ele tinha os filhos dele. Por que ele não enfrentou com ela e ficou sem filho com ela? Não, ele tinha os filhos dele. Ele ficava lá no bem bom com a Penina. Aí não te valho eu mais do que 10 filhos? Eu imagino que naquele momento a vontade de Ana foi pular no pescoço de Eucana e estapear ele por 10 filhos. Ela olhou para ele, baixou a cabeça, entrou para o templo e foi chorar. Traduzindo, não vale mais do que 10 filhos. Ela foi para o templo chorar. Ela sofreu o desprezo da Penina e a indiferença do marido, que não conseguia compreender a dor dela. Quando ela vai para o templo chorar, ela fala com Deus, mas só mexe a boca. Não sai nem som. Talvez ele orou assim, né? Só. Ela só orou assim. O Eli viu ela orando daquele jeito, pensou, tá bêbada. Naquele tempo era comum que as prostitutas se embriagassem e entrassem no templo bêbada. Então quando ele perguntou, falou assim para ela: até quando vai ficar no vinho, a parte do vinho, mulher? Ele não estava apenas dizendo que ela era bêbada. Ele estava dizendo também que ela era uma prostituta. Olha que beleza. Então, irmãs, coloca comigo. Tem lá uma Penina zoando com sua cara. Seu marido não te entende. Você vai para a igreja. O pastor diz que você é uma prostituta bêbada. É fácil? Complicado, né? Ela disse: não, minha aflição é grande. Eu estou amargurada. Entenda bem, irmãos. Tudo isso fazia com que Ana andasse desanimada e com um semblante triste. O desprezo, a indiferença e a incompreensão. Talvez você não seja uma mulher estéril. Talvez você é até um homem. E o seu problema não é não ter filhos. Mas talvez os seus amigos te desprezam.
A sua família é indiferente com você. E talvez, desculpe dizer, até as pessoas da igreja não te compreendem. Talvez você se sente desprezado, se sente jogado de canto totalmente, porque eu acho que pior que o desprezo é a indiferença. Ainda é pior. E ninguém compreende o seu sofrimento. Talvez você está acorrentado por correntes de desânimo, por correntes de depressão, por correntes de tristeza. Talvez você não tenha conseguido comer na presença de Deus, como Ana que rejeitava aquele prato. Porque você não consegue se alegrar, não importa se o louvor é alegre, se o louvor é triste. Você não consegue se alegrar por causa de toda essa bagagem que você tem. Só que Ana, ela venceu o desânimo e o semblante dela foi mudado. Então o Deus de Ana é o seu Deus e vai fazer a mesma coisa na sua vida. Ele vai mudar a tua vida por completo. Ana venceu o desânimo. Ana venceu o desânimo. Como ela venceu o desânimo? Primeiro, ela derramou o coração. No versículo de número 9 e 10 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olhe para mim, irmão. Irmã, tá ruim as coisas? Não adianta fingir que tá tudo bem. Para Deus não adianta. Se não tá bom, não adianta fingir. Às vezes a pessoa chega, não, faz de conta que vou disfarçar. Ninguém vai nem perceber. Não adianta fingir. Outros não fingem. Outros já não penteiam o cabelo, já não lavam o rosto, já derrubam os ombros, e já se entrega completamente ao desânimo. Isso também não adianta. Não adianta fingir que está tudo bem, e não adianta se entregar ao desânimo. Nem fingir, nem se entregar, vai mudar a situação. Quando o desânimo nos pega e nos derruba, a gente só tem uma coisa a fazer: se levantar. Se você quer mudança, tem que mudar. Se você quer receber algo novo, tem que fazer algo novo. Tem que buscar mudança. Ana estava sem comer, Ana estava lá chorando, mas agora ela entra no templo, assume a sua dor, assume a sua amargura, assume o seu sofrimento diante de Deus. Está ruim? Diga para Deus que está ruim. Não é chantagear Deus, porque Deus não se deixa chantagear. Deus por ninguém é tentado. Não é dizer assim: Deus está ruim, ou resolve ou eu não volto mais, ou resolve ou eu largo a obra. Não é isso. Deus, ele usa quem ele quer. Se um não der lugar, ele usa o outro. Se o outro também não der, ele usa o outro. E até das pedras ele pode levantar filhos de Abraão. Então não tem problema, não adianta querer tentar Deus. Mas diga para Deus o que você está passando. Quer vencer o seu desânimo? Derrama o seu coração diante de Deus. Mas derrama completamente. Deus é tão grande, tão poderoso, que às vezes a gente vai orar e a gente não sabe como orar. A gente fica procurando palavra para dizer para Deus. E a gente fica pensando assim: como é que eu posso dizer algo que vai explicar a grandeza de Deus? Como é que eu posso dizer algo que seja a altura de Deus? De jeito nenhum. Por mais que você diga, você não vai alcançar isso. Então é melhor se contentar. Seja sincero e diga para Deus o que está acontecendo sem procurar a palavra bonita. Está com o coração amargurado? Veja bem uma coisa. O problema de Ana era que a amargura no coração dela não era contra Penina. A amargura no coração de Ana não era com as pessoas que desprezavam ela. A amargura de Ana não era com o marido que era indiferente. A amargura de Ana não era com o sacerdote que não a compreendia. A amargura de Ana era com Deus. Porque na cabeça de Ana foi o Senhor Deus quem fez ela estéril. E
tem um monte de crente que tem a mesma mentalidade. Deus controla tudo, então se isso aqui não está bom, a culpa é de quem? É de Deus. E a pessoa vive amargurada com quem? Com Deus. E quando ela está amargurada com Deus, ela vive desanimada. Ela vive sofrendo. Satanás acorrenta ela na depressão. Só que se tiver amargura contra Deus no seu coração, não adianta você dizer para Deus, Deus, o Senhor é lindo, e o seu coração dizer, estou com ódio. Deus, obrigado pela minha vida, que não presta para nada. Não adianta. Deus, ó, meu marido está lá, que ele é abençoado. Não engana nem nós, né? Quem dirá Deus? Está com o coração amargurado, irmão? Deus já está sabendo. Porque eles são dos corações. Então a única solução agora é derramar toda a amargura diante do altar para que Deus limpe o seu coração e te coloque de pé. Deixa a amargura ser colocada para fora. Chora diante dos pés do Senhor. Confessa a tua dor até que não reste mais amargura. Sabe quando uma pessoa te irrita? Que você pensa assim, eu só vou conseguir ficar em paz quando eu disser poucas e boas? Não vai dizer poucas e boas com Deus. Porque talvez você possa ouvir muitas e não tão boas. Né? Mas derrama tudo que está no seu coração. Não ofenda a Deus. Mas diga a verdade. Senhor, eu não compreendo porque está acontecendo. Eu penso que a culpa é sua. E eu não estou satisfeito. Eu não estou bem. Derrama a sua amargura. Ana derramou a amargura. Ela derramou o coração. E o que tinha no coração dela é amargura. Só que esse é apenas o primeiro passo. O segundo passo é alimentar o espírito. No versículo 17 e 18 diz assim: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Com o nosso coração derramado, com a amargura colocada para fora, aí nós devemos alimentar o espírito. Sempre que nós sofremos com Deus, sempre que crente fica chateado com Deus, o motivo é o mesmo. A experiência tem nos levado a ver que só uma coisa deixa o crente chateado com Deus. O que é? É o que Deus não dá. O crente sempre se chateia com o que Deus não dá. A solteira reclama porque Deus não deu um namorado. A solteira mais velha reclama porque Deus não deu um casamento. A casada reclama porque Deus não deu um marido que preste. O homem reclama porque o emprego não presta. Deus não deu um emprego que presta. Deus não deu um carro novo. Reclama porque a casa não presta. Por que Deus não deu uma casa que prestasse? Reclama sempre do que Deus não deu. Alimente o seu espírito, irmão. Irmã, alimente o seu espírito. Para de reclamar do que Deus não te deu e começa a ver o que Ele já te deu. Começa a agradecer pelo que Ele já deu para você. Eu não sei se foi muito ou se foi pouco, mas alguma coisa Deus já tem te dado. E se você alimentar o seu espírito, você vai ver a alegria do Senhor fortalecer a tua vida. Olha para aquilo que Deus já te deu. Troque a amargura pela gratidão. Mude a maneira de ver as coisas. Mude. Às vezes a pessoa tem uma casa, Deus dá uma casa para ela, ela reclama que não tem imóvel para pôr na casa. E quantos estão sem casa? Quantos estão sem casa? Para de reclamar do que Deus não te deu e louve a Ele pelo que Ele já te deu. Começa a olhar o que Deus tem proporcionado para você. Tem um louvor do cantor cristão que diz assim, deixa eu ver se eu sei.
Eu vou pular, eu só sei o refrão mesmo. Diz assim: quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Se você for começar a ver o que Deus já fez, você vai ficar surpreso. O problema não é em Deus. O problema é que o desânimo só domina espírito fraco. E o espírito, ele é alimentado pela gratidão. O espírito é alimentado quando o coração está agradecido. Se nós formos lá fora e olharmos para o céu, nós vamos ver o sol? Sim ou não? Agora que a gente vê o sol? Vamos cortar essa parte. A gente vê o sol agora. Foi você? A gente não vê o sol, mas o sol está lá. O sol muda de lugar? Quem muda? A terra. Se você não está vendo o sol, é porque você está olhando para o lugar errado. Você é a terra. Vira um pouquinho que você vai ver a luz. Vira um pouco. Para de olhar para o que está escuro e começa a ver a luz do que Deus tem para fazer. Se lembre que o choro pode durar só uma noite e a alegria virá pelo amanhecer. E seja uma pessoa de fé, que mesmo de noite consegue ver o sol. Mesmo na dificuldade, porque sabe que mesmo quando não vê, Ele está lá. É como se visse. É como se visse. Alimente o seu espírito com gratidão. Tira a amargura e se alimente com gratidão, que Deus vai te colocar de pé. Você vai ser livre, vai poder ir e voltar e achar pastagens. Abra a porta da gratidão para Deus. Mas nós temos um terceiro e último passo. Seguir o caminho. Derrame o seu coração, alimente o espírito e siga o caminho. Versículo 18. Disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Não é porque nós não conhecemos o caminho que nós temos direito de parar. Eu, particularmente, gosto das coisas explicadas nos mínimos detalhes. Se a pessoa diz assim: onde vai? Vamos ali? Eu digo: que hora que a gente vai? Que hora a gente volta? Quem vai pagar o lanche? Já quero saber, porque aí conforme for, eu já desisto. Só que com Deus não tem essa conversa. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não, onde é? Não interessa, vai. Agora a nossa opção é aceitar seguir a Deus ou não. A gente não sabe onde o caminho vai dar. Agora, se você quer experimentar lugares novos, tem pessoa que ela tem um parque para ir, um restaurante, uma pizzaria. Se você for na casa dela daqui 10 anos, ela vai te levar na mesma pizzaria, no mesmo parque, no mesmo restaurante. Mesma praça, mesmo banco, mesma rua, mesmo jardim. Se você quiser aprender lugares novos, você vai ter que pegar caminhos novos. Se você quer experimentar o novo de Deus, você tem que deixar Ele guiar por caminhos que você não conhece. Siga o seu caminho sem saber onde ele vai terminar. Andar do mesmo jeito só nos levará ao mesmo lugar. Eu ando assim, nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer assim mesmo. Exatamente assim.
Eu nasci assim, Deus tem me guiado e eu não sei como eu vou morrer. Quem segue ao Senhor não morre, mas tem a vida eterna. Deixa Deus guiar você no caminho dele. Temos que mudar o nosso semblante e pararmos de ver os problemas como gigantes que querem nos derrubar. Precisamos parar de ver os problemas como correntes que nos seguram, mas vê-los como desafios que serão superados, onde o nome de Deus será glorificado. Seu marido é muito perturbado, então começa a ver um testemunho grande que você vai contar. Você não conseguiu emprego bom nunca, então se prepare para contar um testemunho novo. Se posicione para superar os desafios. Vença os desafios. Não veja os problemas como inimigos eternos, mas veja como oportunidade de Deus fazer milagre. Deus não vai deixar você ser destruído. Deus está te dando oportunidade de testemunhar a glória dele. Deus está te dando oportunidade de testemunhar que ele anda com você nas horas difíceis. Mesmo quando todos nos abandonam. Eu vi uma foto no Facebook que eu até postei que eu achei legal. Confie em Deus, porque no escuro até tua sombra te abandona. Até a tua sombra te abandona. No escuro. Aí eu coloquei assim: mas disse o Senhor, estarei com vocês todos os dias. Não veja esse problema como o final da história. Veja como um desafio que você vai passar por cima. Porque nós temos um dono, irmão. Nossa vida tem propósito. Nossa vida tem sentido. Nossa vida tem controle. Nossa vida tem o Senhor. Você não está no mundo por acaso. Deus te colocou aí. E Ele tem um plano na sua vida. Nós podemos rejeitar a alegria na presença de Deus e nos entregar ao desânimo, como Ana fez no começo. Ou podemos aproveitar a oportunidade que temos de glorificar a Deus em todas as situações. De glorificar a Deus sabendo que Ele está conosco e que nos faz caminhar em vitória. Ele nos faz caminhar em vitória. Somos nós que devemos alcançá-la. É nós que devemos caminhar. Mas Ele estará segurando a nossa mão para não nos deixar cair. Temos que trocar a amargura pela gratidão. E assim poderemos seguir em frente. Assim poderemos seguir o nosso caminho. Com o coração amargurado você não vai longe. A depressão te amarra e a depressão leva à morte. Pessoas estão vivendo aí, como a Cleonice contava mesmo. A Cleonice é uma amiga nossa que trabalha na igreja só com aconselhamento de depressivos. E chegou a encontrar mulheres há 3 meses sem tomar banho nem pentear cabelo. Por causa do desânimo. Por causa do desânimo. A depressão ela leva à morte. Você pode deixar que esse desânimo que você tem hoje pequeno cresça, até virar uma depressão e te matar, ou você pode trocar essa amargura que está no seu coração pela gratidão e saber que Deus tem coisas melhores para você, e saber que Deus tem algo especial para a sua vida. Lance fora a amargura do que você não tem. Seja agradecido a Deus pelo que Ele já te deu. Seja agradecido pelo que Ele já te deu. E siga em frente. Na certeza que Deus estará junto com você, te consolando e te animando.